Oi pessoal, vou estar falando um pouquinho aqui sobre o estágio 1 e o 2. Eu já fiz esses dois estágios, graças a Deus esses já foram. E eu acredito que ainda tem muitas pessoas que estão com dificuldades, visto que eu tenho escutado algumas dúvidas. Então eu vou dar um pouquinho, fazer um resuminho do como foi o meu estágio. Não quer dizer que sejam as mesmas perguntas para vocês, mas para pelo menos já estar orientando em como você estar fazendo o texto, porque quem for fazer o texto, é claro, né, porque não é obrigatório, agora você pode estar lá indo até uma sala de aula para poder estar fazendo o presencial, né? Mas assim, quem for fazer o texto, ter uma noção já do que é para estar escrevendo, tá bom? Então vamos lá agora para o nosso texto. Eu vou estar primeiro falando basicamente assim o texto em si, porque tanto no estágio 1 ou no estágio 2 ou no estágio 3, se você optar pela essa questão de fazer o texto, vai ser a mesma base. Tá lá o título já fixado pela professora, você vai estar acrescentando o subtítulo, seu nome tudo em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas. A introdução, quem assistiu todas as aulas conceituais, que é super importante estar assistindo, a professora Eliane, ela dá uns exemplos lá. Vou colocar até aqui ó, na telinha para você estar acompanhando. Essas palavras em azuis são as palavras-chave, vamos dizer assim, que vão ter que estar te orientando no que você colocar ali no teu texto, tanto na introdução, como ela também tem esse exemplo na conclusão. É a mesma base. Mas vamos lá, a gente fez a introdução. No desenvolvimento, cada questão do parágrafo, não esqueçam que tem que ter ali 125 ou 1,25, né? Que tem uma réguazinha lá em cima no Word que você vai estar conseguindo fazer os teus parágrafos de acordo com isso dali. Não tem espaçamentos entre um parágrafo e outro. A formatação da BNT, a letra Arial 12, 1,5, com exceção, né, desse 1,5 de espaçamento, se uma citação, por exemplo, for longa, né, que daí vai ficar diferente. E vamos lá para a citação que vai nesse desenvolvimento, né? Tem que ser duas, obrigatoriamente duas, não pode ser uma. Ah, mas não pode colocar mais? Pode, caso você quiser colocar mais, 3, pode, só que não pode ser menos do que duas. Daí tem a questão de você estar citando do texto, você pode estar colocando ou na frente o crédito do autor, né? De acordo com Silva, se for uma citação direta, abre parênteses, tem que ter o ano, né? 2002, página, que é o P, ponto, o número da página, por exemplo, 20, fecha o parênteses. Daí, se for curta, abre aspas, escreve, fecha aspas. Se for longa, não tem aspas e ela vai ficar recuada, né? 4 centímetros. A professora Eliane explica lá bem certinho. Eu estou fazendo rápido, né? Mas ela explica lá bem certinho nas aulas. Então fica bem claro. E se for indireta, o que seria uma citação indireta? Aquela que você vai estar lendo o texto certinho e vai estar falando o que você entendeu que esse autor colocou. Nessa situação, você vai estar apenas colocando o sobrenome do autor e colocando o ano, né, do referente livro ou material que você leu entre parênteses. Lembrando ainda o seguinte, né, tem essas duas formas, você pode estar tanto citando o crédito do autor no início quanto no final. A diferença é que se você citar no início, a primeira letra do sobrenome é maiúscula. Se for no final, é tudo entre parênteses com todas as letras do sobrenome em maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, P, ponto com a página e fecha parênteses. Eu acho que essa parte aí está tranquila. A conclusão seguindo o exemplo e as referências, tem um material lá junto no estágio para estar baixando as referências, como você vai estar fazendo. É bem tranquilo, a professora também está explicando certinho lá nas aulas, então só para dar uma noção, a gente não vai estar escrevendo nesse texto do estágio como a gente escreve no mapa. É um texto científico, então embasado em pesquisas, então texto científico, então é algo um pouco mais elaborado. É isso que eu quero que vocês entendam, porque teve várias pessoas que vieram com algumas dúvidas e o texto não estava como foi colocado lá no exemplo das aulas, e tem que ser, senão vai ser descontado. Então vou falar um pouquinho de cada do estágio 1 e do 2 para ficar um pouquinho mais fácil de vocês estarem entendendo agora, tá? No estágio 1, eu estou com as minhas anotações antigas, né? Mas tá ainda valendo, eu acho.
o título é Aspectos Pedagógicos da Gestão Escolar. Então, o que você vai estar falando? Sobre o PPP. Aonde você vai estar procurando esse material? Você tem o livro de gestão, que a gente teve no primeiro ano, de políticas educacionais que a gente fez no primeiro ano, mas tem outros materiais que a gente pode estar pesquisando na internet, na biblioteca da Unicesumar, na biblioteca Pearson, no banco de teses da CAPES, no Cielo, em várias outras coisas. Mas eu não encontrei nenhum desses locais. Eu mesma, no meu primeiro estágio, eu me arrisquei e eu coloquei num outro site. Eu coloquei na Nova Escola. É um site confiável, então eles pedem para a gente estar citando os sites confiáveis. E no material da Nova Escola, na situação, eu consegui uma informação muito boa que eu quis colocar no meu texto. Eu coloquei e deu certo. O que você vai ter que estar fazendo no teu desenvolvimento? Agora eu vou falar só do desenvolvimento. Lembra que são 3 perguntas, né? Eu tive assim as 3 perguntas seguintes. A importância do PPP, né? Estar falando sobre qual a importância do PPP. A gente sabe que o projeto político pedagógico, ele norteia todo o desenvolvimento, né? Tudo que tem de importante na escola está ali escrito, então a gente tem essa questão da importância. Os itens ou tópicos que compõem o PPP. Esse tem bastante informação lá no material de gestão, acho que é mais fácil de estar pegando, né? Só que lembre, ao você colocar esses itens ou tópicos, fale de maneira geral, não pontue cada um que vai dar problema, eles vão descontar porque não vai ficar parecido com o texto científico. E a importância do PPP para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na escola. Pois se ele norteia, né? A questão do trabalho pedagógico, a gente já sabe que essa importância, que ele é fundamental, que toda a parte de foco, tanto do que vai ser dado dentro de uma sala de aula, de que maneira que vai ser apresentado para o aluno, tudo isso daí vai estar nesse documento. Então, já está aí a dica. O que eu indico você estar fazendo? 3 parágrafos, um para cada questão, lembrando do espaçamento do parágrafo ali, e tentando, claro, não, eu vou falar sobre isso e acabou. Falei isso e acabou. Não, dando aquela continuidade de texto, né? Vai ficar bem tranquilo se vocês pegar lá o material mesmo da própria Unicesumar, até que vocês vão estar sabendo referenciar sem problema, né? A gente já tá, acho que careca de saber como é que faz a referência do livro lá. Sobrenome, vírgula, nome, título, em negrito e aquelas questõezinhas que estão lá, que toda matéria a gente tem que estar colocando, né? Então, é basicamente isso, a questão do nosso texto, do estágio 1, né? Agora eu vou falar um pouquinho do estágio 2. Antes aqui até de falar um pouquinho sobre o estágio 2, eu não coloquei antes ali uma citaçãozinha de onde vocês podem estar pegando algum material, que é o Google Livros também, né? Como tem o Google Acadêmico, que é a parte mais de dissertações e teses, tem o Google Livros também. Para quem não sabe ainda mexer certinho, entra lá no Google, digita Google Livros e vai estar entrando lá. Vocês conseguem baixar material também e é bem tranquilo. Até desse material anterior eu andei pegando também da Ilma Passos Veiga. Consegue também material lá para estar baixando no Google Livros, tá bom? Agora voltando para o estágio 3. O que seria o estágio 3? A temática do estágio 3, vamos ver aqui, é a rotina na educação infantil. O que seria essa rotina na educação infantil, né? Tanto a rotina pedagógica, o que as crianças fazem na escola, como a questão também da rotina escolar, né? O que a rotina escolar, que eu digo no caso da instituição. Que horas que eles entram, que horas que eles fazem os lanchinhos, que é o horário fixo, né? Pela instituição, horário que sai, se tem horário de soninho, todas essas informações. E o nosso desenvolvimento, vou falar só do desenvolvimento, porque a introdução e a conclusão, a base é a mesma, lá da professora Eliane, né? O que seria o que pede? São também, né, 3 parágrafos, porque são 3 tópicos, né? O primeiro nos questiona o que é rotina na educação infantil. Então, já dei aí um toque, né? Elas têm de 2 tipos. Não adianta tu falar só apenas o que é rotina, porque não vai ser o que foi pedido, então podem dizer que você fugiu do foco. Qual a importância da rotina para as crianças? As crianças, elas ficam mais tranquilas, né? Elas sabendo o que acontece, sabendo o que tem, até uma dica aí para os pais aí que não sabem ainda, é uma das grandes motivos que as crianças gostam de normalmente assistir o mesmo desenho. Quem tem criança sabe disso.
porque elas já se sentem tranquilas porque sabem o que vai acontecer. Assim também entra dentro de uma escola de aula a rotina. Tem dessa tranquilidade, elas ter essa noção do que vai estar acontecendo. Então você já tem um pouquinho aí o que nesse parágrafo vai. E no terceiro seria qual a importância da rotina para o professor na organização do trabalho pedagógico. Se para a criança é importante ela ter essa noção de saber o que está acontecendo, para o professor nem se fale, né? A questão dele não estar fragmentando o conteúdo, de não estar dando um pouquinho aqui, um pouquinho lá e não saber o que vai dar dentro de uma sala de aula, é muito bom, porque por mais que ele não for utilizar exatamente o que ele planejou, porque às vezes pode acontecer, né, de fugir um pouquinho do previsto, né, organizado, mas ele ter essa noção do que ele vai estar passando para a criança, de ter isso já organizado, é a chave, né? A chave de ouro para poder ter uma boa aula, tanto faz em qual ano que for, se for só na educação infantil ou no ensino fundamental. Lembrando também das citações, esse material nesse daqui eu não peguei do Google, mas tem assim, ó, no Brasil Escola, na Nova Escola, tem bastante material bom. Tem de rotina, acho que é na metodologia da alfabetização, não lembro se é, não, eu acho que é na metodologia, não sei, mas agora eu esqueci. Mas tem um dos livros também que nossos, que a gente já teve de matéria lá do início das metodologias, também fala sobre rotina. E tá bem tranquilo de estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi rapidinho, foi resumido, porque assim, eu já fiz essa matéria. Eu também não adianto falar muito, porque eu não sei exatamente se são as mesmas perguntas, mas eu imagino que sejam parecidas. Mas já dá uma clareada um pouquinho, tira um pouquinho às vezes aquela insegurança do que está escrevendo, né? Então vamos lá, que daqui a pouco tem o estágio 3 aí para vocês também.